se inscreve, ativa o sininho, curte e compartilha. Ajuda muito o canal. Muito obrigado. Mundos de expiações e de provas. 13º. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta considereis a terra em que habitais. A superioridade da inteligência, em grande número dos seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram inclinados representam indício de grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou no mundo ingrato para expiarem aí suas faltas, por meio de trabalhos penosos e misérias da vida, até que mereçam passar para um mundo mais feliz. 14º. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra aqui se acham em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se encontram, a bem dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adantados. Vêm depois as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se desenvolveram pouco a pouco em longos períodos seculares, conseguindo, algumas delas, atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir desse modo, são exóticos na Terra, já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se constituírem em causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados, por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. É por isso que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. São para estas também que as misérias da vida se revestem de maior amargura, por haver nelas maior sensibilidade e por serem mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. 15º. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas que tem como caráter comum o fato de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus, esses cujo senso moral se acha mais embotado. Espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo reverta em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho. Paris, 1862. Mundos regeneradores. 16º. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à provação? Mas também há entre eles mundos mais miseráveis e melhores, como há mundos transitórios, que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio.
Também já vos foi revelado de que amplas faculdades a alma é dotada para praticar o bem. Mas, ó, as que sucumbem, e Deus, não as querendo aniquilar, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. 17º. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Certamente em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, a humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Perfeita equidade preside as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo suas leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Aí o homem ainda é de carne, e por isso mesmo, sujeito a vicissitudes das quais só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda há provas a sofrer, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bastante felizes e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Neles o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê o futuro melhor do que vós. Compreende que há outras alegrias que o Senhor promete aos que dele se mostrem dignos, quando a morte lhes houver novamente ceifado os corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que, liberta, a alma planará acima de todos os horizontes. Não mais haverá sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus nos aromas de amor e de caridade que emanam do seu seio. 18º. Mas nesses mundos o homem ainda é falível, e o espírito do mal não perdeu completamente o seu império. Não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde o aguardam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que o mundo regenerado vos abra seu seio, após a expiação na terra. Santo Agostinho. Paris, 1862. Progressão dos mundos. 19º. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na estrada do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada permanece estacionário na natureza.
Quão grandiosa e digna é essa ideia da majestade do Criador, quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo essa lei, a terra esteve material e moralmente no estado inferior ao em que hoje se acha, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais elevado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Os homens, então, serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Santo Agostinho. Paris, 1862.